O Big Brother Brasil, mais conhecido como BBB, é um dos programas de reality show mais populares da televisão brasileira. Produzido e exibido pela TV Globo desde 2002, o programa acompanha a rotina de um grupo de participantes confinados em uma casa vigiada 24 horas por dia. Durante a temporada, os competidores enfrentam provas de resistência, sorte e habilidade, além de dinâmicas de convivência que podem influenciar diretamente a sua permanência no jogo. O BBB se tornou um fenômeno cultural no Brasil, gerando debates, memes e momentos icônicos que marcam cada edição. Mas todo mundo já sabe o quão popular e importante é o Big Brother Brasil. Agora é hora de mergulhar nos seus segredos, teorias e curiosidades mais profundas do programa, com o iceberg do BBB. Camada 1. Superfície. Edição de outros países. Big Brother tem edições em vários países, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Austrália e até mesmo a Índia. Cada versão apresenta diferenças nas regras do jogo. Na edição americana, por exemplo, o formato é um pouco diferente do que acontece no Brasil. Lá existe uma figura chamada chefe da casa, ou Head of Household, que desempenha um papel semelhante ao líder da semana no BBB. O Head of Household é responsável por indicar 2 participantes para a eliminação, mas ao contrário do que acontece no Brasil, a decisão final não é feita pelo público. Em vez disso, os próprios participantes votam para a eliminação de um dos indicados, tornando o jogo mais estratégico dentro da casa. A participante mais rejeitada da história. Carol Conká não só saiu do BBB 21 com a maior rejeição da história, 99,17% dos votos, mas também foi completamente destruída na internet. O público não perdoou as falas consideradas xenofóbicas sobre Juliette, as atitudes agressivas com Lucas Penteado e Carla Dias, além das cenas que muitos viram como assédio contra Acrebiano e intolerância religiosa com Lucas. No Twitter, algumas das hashtags como Fora Carol Conká expulsa, Juliette merece respeito dominaram os trending topics, e a enxurrada de memes, vídeos virais e exposed tomou conta da internet. A rejeição foi tão grande que Carol perdeu contratos, seguidores e teve que sumir por um tempo. Pouco tempo depois da eliminação, lançaram o documentário A Vida Depois do Tombo para tentar recuperar sua imagem. Seu caso virou um exemplo de como o cancelamento pode ser brutal e praticamente impossível de reverter. É por isso que a gente fala que o BBB é um jogo. É tipo xadrez, Fortnite, League of Legends, tênis. Quem sai hoje é a Carol. Sim. Obrigada. Xepa contra VIP. A cada semana que passa no BBB, os participantes são divididos em 2 grupos, VIP e Xepa, que definem quem terá acesso a mais e melhores comidas, no caso o VIP, e quem terá uma alimentação mais restrita, o Xepa. A primeira eliminação de todas. O primeiro participante a deixar o reality foi Caetano Zonaro, que enfrentou um paredão contra Cristiana Mota e recebeu cerca de 55% dos votos para sair. Também nada demais. A origem do termo paredão. O termo paredão, no Big Brother, surgiu desde a primeira edição do programa, em 2002, como uma forma de nomear o momento mais tenso da semana, que seria a eliminação de um participante. O termo pode ter sido inspirado em execuções históricas, onde os prisioneiros eram colocados em um paredão antes de serem fuzilados. Essa ideia de não ter para onde escapar faz sentido dentro do BBB, onde os indicados ao paredão não têm mais controle sobre seu futuro no jogo e dependem exclusivamente do público para permanecer na casa. O jogo do Big Brother Brasil. No início dos anos 2000, em meio ao enorme sucesso do Big Brother Brasil, foi lançado um jogo de simulação inspirado no reality, chamado Big Brother Brasil, o jogo. Desenvolvido para PC, o jogo seguia uma mecânica semelhante de The Sims, permitindo que os jogadores controlassem o personagem dentro de uma casa virtual. E assim como no reality, os participantes virtuais precisavam socializar, formar alianças, competir em provas e até encarar o temido paredão. Os jogadores tinham controle sobre a rotina, os relacionamentos e até as estratégias, tudo para garantir a permanência até o final.
Apesar da proposta interessante, o jogo não teve uma recepção muito expressiva e acabou se tornando um título bem obscuro com o passar dos anos. Hoje, é considerado até mesmo uma lost media, podendo ser encontrado nestes sites de preservação digital, onde fãs da franquia ainda podem baixá-lo e reviver essa experiência. Então, depois de muitos rolos e desenrolos, eu consegui voltar com Patrícia. Baseado no livro 1984 de George Orwell. 1984 é um romance de George Orwell, que se passa em um futuro distópico, em 1984, como o nome implica, no país fictício Oceânia. A Oceânia é governada pelo Grande Irmão, uma figura temida que toma o poder após uma guerra mundial. O regime é opressivo e os habitantes são vigiados por teletelas que monitoram, gravam e espionam a população. Assim, o Big Brother não é usado apenas como título do programa, mas como a ideia de uma figura de autoridade onipresente, representada pelos produtores do programa. Porém, para alguns, a única semelhança entre o programa e o livro é somente a ideia do monitoramento. Sim, ele voltou, aquele que é o mais temido de todas as edições. O Quarto Branco é uma das dinâmicas mais icônicas e temidas do Big Brother Brasil. Introduzida pela primeira vez no BBB 9, essa dinâmica coloca os participantes em um ambiente completamente branco, sem estímulos visuais ou sonoros, criando uma sensação de isolamento e pressão psicológica extrema. No BBB 20, a temida dinâmica fez um retorno triunfal e gerou um dos momentos mais marcantes da edição. Tudo começou quando Ivy Moraes venceu a prova do líder e teve que escolher um brother para cumprir o castigo do monstro. Ela optou por Felipe Prior, mas o que ninguém esperava era que esse castigo levaria diretamente ao temido Quarto Branco. Castigo do Mon. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de todas as edições do BBB. Meu Deus, filha. Escolha agora um brother para ir direto para o Quarto Branco. Meu Deus. Meu Deus. Ivy, sua escolha. Agora, Ivy, quem vai pro Quarto Branco? Tô disposto a isso, eu vou vender pra isso, de verdade. Relaxa, vambora. Prior. Maria Eugênia. No BBB 1, Kleber Bambam criou a Maria Eugênia, uma boneca improvisada feita com objetos da casa, que rapidamente se tornou uma companheira inseparável. O que começou com uma brincadeira, logo se tornou um tom estranho, pois Bambam conversava com a boneca como se fosse uma amiga real, chegando até a desabafar, rir e pedir conselhos. A relação inusitada foi ficando cada vez mais intensa, e quando precisou se despedir da Maria Eugênia, Bambam desabou em lágrimas, como se estivesse perdendo alguém de verdade. O público ficou dividido entre achar aquilo engraçado ou um pouco assustador, já que o apego à boneca parecia ultrapassar o limite da sanidade. Mas no fim, a cena icônica não só ajudou a consolidar sua popularidade, como também acabou dando a vitória a Bambam nesta edição. Quando eu sair da casa, eu quero levar ela. Eu gostaria que ela ficasse muito ali comigo. Oh, meu Deus do céu. Falta a cabeça. Oh, meu boneco. Você vai até o fim comigo, Maria Eugênia. Deus quiser. Olá pessoal, sou o colega do Piton e, a convite dele, estarei guiando vocês pelos segredos ocultos da camada 2 deste iceberg. Desde já agradeço pelo convite. As verdades que emergirão daqui podem não ser fáceis de encarar. Camada 2, o submerso. Roubebebê diabólico. Os Roubebebês são mascotes do Big Brother Brasil, criado por Alexandre Arrabal. Ao todo, são 6 robôs ligeiramente iguais, possuindo representações diferentes. Eles se dão nas cores verde, roxo, rosa, ciano, que é o anjo, e preto e vermelho, monstro.
A primeira aparição do robô foi no BBB 6. Eles são robôs com diferentes formas e cores, com olhos gigantes que ocupam toda a cabeça. Mas hoje não vamos falar do robô BBB comum. Hoje iremos falar do robô BBB monstro, ou, como está no título, o robô BBB diabólico. Ele geralmente aparece no Big Brother Brasil em momentos específicos do programa em dinâmicas e punições, mas principalmente está associado a castigos e penalidades. Aqui estão algumas ocasiões em que ele costuma ser chamado. O BBB monstro, por exemplo, costuma acompanhar quem foi amaldiçoado, ficando ao lado da pessoa como um lembrete constante da punição. Em certas edições, o BBB monstro aparece no telão da casa para anunciar alguma informação importante ou apenas para observar os participantes. Embora não tenha uma função prática o tempo todo, o BBB monstro está presente como parte da identidade visual do programa e muitas vezes aparece vigiando os brothers em algumas câmeras da casa. Acredito que o BBB diabólico está nessa lista devido à sua aparência bizarra e às formas como aparece, sendo sempre retratado como um gigante saindo das telas e sendo também relacionado a coisas ruins. E vocês fiquem ligados, o Big Fone é a grande prova de que a qualquer momento o BBB 22 pode ser qualquer um. O que foi, rapaz? Que isso? Me solta! Não é sobre isso, não! O incidente da irmã da Cida no BBB 2. O incidente da irmã da Cida do BBB 2 é um dos acontecimentos mais bizarros e sombrios da história do programa, sendo lembrado por fãs que acompanham os bastidores do reality. Durante o BBB 2, a participante Cida Marques foi surpreendida por uma notícia bombástica vinda do mundo exterior. Sua irmã havia falecido. Cida soube da morte de sua irmã através da produção do programa. Na época, o Big Brother Brasil ainda não tinha uma política rígida sobre informar ou não os confinados sobre falecimentos de familiares. Quando a irmã de Cida faleceu devido a um câncer de mama, a Globo decidiu avisá-la, dando a ela a opção de deixar o reality show ou continuar. Cida optou por permanecer no programa, mas a notícia claramente impactou sua participação. Esse episódio gerou debate sobre até que ponto os participantes deveriam ser informados sobre tragédias familiares durante o confinamento. Logo após saber da notícia, Cida ficou sem chão, não acreditando no que estava acontecendo. O mais bizarro de tudo é que Cida, alguns dias antes de saber que sua irmã faleceu, ouve alguém a chamando. Ela está na parte de fora da casa pegando sol quando isso acontece. Ué, eu vi meu nome. Cida? Cida? Aonde? 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 Quem tá chamando? É na casa? Ah, Vem cá. é você que tá chamando? É. Ai, que susto. Ao ver que Cida estava agindo de maneira estranha, sua colega Thaís a chama. Cida diz que estava aliviada que ela tinha chamado, dizendo que a voz de Thaís parecia com a de sua irmã. O caso chocou o Brasil na época e até hoje não deixa de ser sinistro. Proibição de livros. A proibição de livros no Big Brother Brasil é uma regra pouco comentada, mas que gera curiosidade entre os fãs do programa. Diferente de outros realities, onde os participantes podem levar objetos de entretenimento, no BBB não é permitido entrar com livros, revistas ou qualquer outro material de leitura. Permitir livros poderia diminuir o nível de interação entre os participantes, já que muitos poderiam se isolar na leitura ao invés de socializar. Reduzir a tensão e o estresse, que são elementos fundamentais para gerar entretenimento e conflito dentro da casa, e até mesmo gerar possíveis vantagens estratégicas caso alguém leve um livro sobre comportamento, persuasão ou até mesmo algo que possa ajudá-lo a manipular o jogo. Mas por que livros são proibidos no BBB?
A principal justificativa para essa regra é que o BBB é um programa baseado na interação social e na observação do comportamento humano sob confinamento. Ou talvez seja só uma regra idiota. Leia as regras antes de entrar no BBB. Leia as regras antes de entrar no BBB se trata de uma creepypasta do canal Hora da Creep. Essa é uma de várias creepypastas deste canal. O canal, obviamente, é focado em creepypastas. Leia as regras antes de entrar no BBB se trata de uma lista de regras macabras que os participantes deveriam seguir para garantir sua segurança dentro da casa. Aqui estão algumas regras que eu achei interessante de mencionar. Regra 1. Haja naturalmente dentro da casa, como se não estivesse sendo filmado. Ignore as câmeras e nem as mencione. Regra 2. Você receberá um fone discreto para ser colocado em seu ouvido. Neste fone receberá instruções de como se comportar na casa. Obedeça todas as ordens que receber. Recomendamos fortemente que assistam ao vídeo da Hora da Creep. O AVC da participante Marielza. Marielza de Souza Santos, participante do Big Brother Brasil 5, sofreu um acidente vascular cerebral durante o confinamento. Após o ocorrido, ela precisou ser retirada do programa e internada em um hospital. O AVC de Marielza aconteceu no dia 22 de janeiro de 2005, quando a mesma desmaiou durante um banho no hidrospa da casa. Durante o banho, Marielza começou a sentir fortes dores de cabeça e tontura. Ela então decidiu sair da piscina, mas quando estava caminhando, acabou desmaiando como resultado de seu AVC. A participante foi socorrida pelo médico Rogério Padovan, que também participava do programa. Depois do incidente, uma mulher chamada Aline assumiu seu lugar no programa. Enchente no BBB 6. Durante uma prova do líder, a casa foi inundada devido a uma forte chuva que aconteceu no Rio de Janeiro naquele dia. A chuva era tão forte que a estrutura do programa não suportou e veio abaixo, alagando a casa. No vídeo podemos ver as fortes correntezas formadas pela pressão da água enquanto invadia a casa. Broncas do Boninho. José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, é um diretor de televisão brasileiro. Foi o responsável pela divulgação, criação e desenvolvimento do formato reality show no Brasil, como o No Limite, Hipertensão, Jogo Duro e desde 2002 o Big Brother Brasil. Boninho, o diretor do Big Brother Brasil, sempre foi conhecido por seu temperamento forte e seu jeito direto de comandar o programa. Durante muitas edições, ele já deu broncas icônicas nos participantes quando quebravam regras, desrespeitavam limites da produção ou simplesmente passavam dos limites dentro da casa. Consegui achar alguma das mais icônicas. Não pude comprar, né? Chega ali. A gente tava de cima. Aí não dá. Dona Ana Carolina, isso é um aviso para a senhora e para a dona Nayá. Esse alicate não está esterilizado. A dona Nayá é diabética. Se essa merda inflamar, eu vou arrancar o seu braço. Então, para de brincar com o alicate. Atenção, senhores. O Big Brother é super simples. Vocês sabem disso. Vocês lutaram pra caramba pra entrar, alguns 2, 3 anos. E essa não é uma brincadeira, é um jogo pra valer. Se alguém quiser sair, pode sair. Tem 100 mil pessoas querendo entrar no lugar de vocês. E o seguinte, se a gente precisar botar alguém até o final, a gente bota de novo e bota na casa e os caras vão entrar com muito mais vantagem. Quem sai é desistente, é perdedor. Quem é eliminado lutou até o final com louvor, lutou com a sua alma. Quem perde é quem desiste, quem é fraco. Então é o seguinte, o jogo continua. E quem quiser sair é super simples. Vocês viram como é que é fácil.
É só botar a malinha lá e vocês entram no confessionário e pum! Sumiu da nossa vida, sumiu da nossa história. Morreu pra gente. E se vocês quiserem, morreu pra vocês também. E eu acho que vocês devem acabar de enterrar esse eliminado, essa pessoa que se auto-eliminou, que se suicidou ou que foi embora para o espaço. Continue o jogo entre vocês e bola para frente. E o seguinte, quem quiser sair, nenhum problema. A gente tem 1 bilhão de pessoas para entrar, o que vai dificultar a vida de vocês. Pensem com vocês também como isso vai jogar. Portanto, é isso, acabou. Eu vou desligar agora, apaguem a memória. Eu não quero ouvir ninguém falar o que eu falei. E tchau para vocês, bom jogo. Quero ver quem vai chegar no final. Até logo. Como todos vocês já sabem, é proibido mexer nas câmeras e equipamentos. Esta noite, Dona Eslovênia quebrou uma das câmeras da festa diante de todos vocês. Quem? Eu. Além do mau uso frequente do microfone, descumprindo as orientações. Tá com nada. E tem mais. Os avisos de movimentação devem ser atendidos imediatamente, sem corpo mole. Eu já estou aqui. Dona Eslovênia perde 200 estalecas e toda a casa perde 100 cada um. Acabou a brincadeira. Jogo que segue, sem comentários. Higiene pessoal no banheiro. É o quê? Toda a higiene pessoal no banheiro. Ele falou. Como assim? Alguém não tá fazendo higiene pessoal no banheiro, tá fazendo em outro lugar. É eu que tô usando esse pano aqui? Não, né, Gil? Hã? O que foi isso? O que foi isso, velho? O que foi isso? Fala galera, beleza? Aqui é o Hardcase, amigo do Piton, e eu estou aqui para apresentar para vocês a camada 3, a profundidade. Família Lima e o ensino. A família Lima foi a primeira família da história do programa a participar de uma edição. Ela era composta por Ayrton, o pai, Eva, a mãe, e Jorge e Ana Clara, os 2 filhos. Só que eles tiveram a passagem deles pelo programa marcada por diversas polêmicas. A participação da família Lima ficou marcada pela demonstração de amor que um tinha pelo outro. Em certo momento, Ayrton foi visto beijando a filha Ana Clara na boca. Outro momento polêmico foi quando Ayrton aparece em cima da sua filha fazendo alguns movimentos com o quadril. Com a divulgação dessas cenas, o pai foi duramente criticado por inúmeras pessoas e acusado de assediar sexualmente a própria filha. A justificação da família Lima para todas aquelas ações bizarras foi afirmar que tais demonstrações de afeto eram, entre aspas, comuns em sua dinâmica familiar. Bom, pós-reality. O BBB teve 25 edições, e durante essa cacetada de ex-participantes que passaram pela casa mais vigiada do Brasil, infelizmente alguns perderam suas vidas. Eu vou listar agora alguns deles. Edilson Buba. Buba participou do programa quando tinha 32 anos, em 2006, o BBB 4. No mesmo ano, quando estava casado com Dilly, Buba morreu em decorrência de um câncer no abdômen. Josiane Oliveira. Primeira participante de uma casa de vidro na história, Josi tinha 30 anos quando participou do BBB 9. Em 2021, durante uma cirurgia para tratar um aneurisma, ela teve um AVC e não resistiu. Aos 43 anos, a ex-BBB deixou um marido e um filho. Norberto dos Santos, o vovô Nonô, como era conhecido, foi um dos participantes mais velhos a entregar um elenco do BBB. Em 2017, Nonô faleceu em sua casa em São Carlos, no interior de São Paulo, aos 72 anos em decorrência de um câncer. Assassinato do André Cowboy. André Almeida, mais conhecido como André Cowboy, morreu em 2011 aos 37 anos. André Cowboy foi vítima de um assassinato 2 anos após sua participação no BBB em 2009. Ele foi assassinado
de sua chácara em Alumínio, no interior de São Paulo. Segundo sua esposa, na época, na noite que ele morreu, André ouviu um latido de cachorro e saiu para investigar, se tornando alvo de um tiro na nuca. Sua esposa ouviu o tiro e chamou pelo marido, mas não obteve resposta. Então se trancou no quarto e chamou pela polícia. Ele chegou a ser socorrido por policiais e levado ao hospital ainda com vida. De acordo com investigações feitas, estavam as suspeitas de vingança e dívida. A própria mulher afirmou em entrevista ao Domingo Espetacular da Record que o marido acumulou dívidas ao investir em um restaurante de comida japonesa e não dar certo. Apesar de ter morrido há 14 anos, o crime continua sem solução até hoje. Supostas aparições de vultos e espíritos. Durante qualquer edição do reality, muitas coisas acontecem. Dentro de tudo que se tem conhecimento, algumas são as aparições de espíritos. Alguns participantes alegaram ter visto os vultos pela casa, mas o que mais marcou nesse sentido foram as coisas bizarras vistas pelas câmeras. Infelizmente, eu não achei o vídeo de todas, só algumas imagens. Juntando parte delas, fiz um pequeno acervo baseado em pesquisa. Mau Mau e o Grande Susto, BBB 11. Um dos primeiros relatos que temos da aparição do fantasma do BBB foi com o inesquecível participante Mau Mau, que teve um encontro assustador com ele no jardim da casa. Seu desespero e gritos foram tantos que a casa toda foi pra fora ver o que estava acontecendo, mas aparentemente tudo não passava de uma pegadinha. Cara, não vai dar pra usar o microfone não, tem que ficar quieto. Vai sim, vai sim. Vou ficar falando assim, depois eu guardo. Se mexer, velho, para de se mexer. Não tem graça. Palhaço. O que é? Não. Rolou legal. Abaixa. Ai! Quem era? Ô, gente! O que foi? Com o cabelo gente, é normal. Ele peitou ele com... Eu tô passando o mal aqui fora. Os meninos. Não foi. A pessoa você viu mesmo? Você tá branca. Rapaz, você viu? Muito pouco, velho. Bem na hora que tava me cobrindo. Além dessas situações dentro da casa, na época do programa, diversos médiuns e pessoas com uma conexão com o mundo espiritual disseram que Gabi estava sim sendo perseguida por entidades pesadas dentro da casa, aumentando ainda mais os rumores de que o fantasma poderia estar em sua cola. Gabriel Santana e a Sensação Estranha, BBB 23. O caso mais recente aconteceu com o Gabriel Santana, participante do BBB 23. O ator estava dentro da casa quando sentiu uma presença estranha. Ele então decidiu ir até o jardim e começou a desabafar com Aline, Whirley e Bruno sobre o assunto. Tá bem, amor? O que você sentiu? Oxi. Passou, grudou em mim. Misericórdia, e foi? Não sei. Oxi. De repente foi. Senti até o mundo mais claro, acredita? O que você sentiu? Não sei, eu terminei de comer, tava conversando. Eu comecei a sentir alguém atrás de mim. Eu olhava o tempo inteiro, não tinha ninguém. E aquela coisa ruim? Fui ficando denso. Aí eu comecei a sentir que afastou, aí eu pedi pra gente vir aqui pra fora, rezei. E melhorou. E o mundo se abriu. Graças a Deus. A Vingança do Eliminado. Creepypasta BBB. Bom, abrindo um parênteses aqui, eu não achei essa história em outro lugar na internet a não ser no canal Hora da Creep. A história começa com um participante conhecido somente como Tom, numa época que o BBB ainda escolhia os participantes via envio de vídeos VHS. Tom demonstrou ser muito simpático, gentil e interessante. Quando o programa começou, ele fez várias amizades e conseguiu conquistar o coração dos outros participantes. No entanto, para o público ele era muito sem graça, pois os telespectadores queriam ver brigas e desentendimentos. Tom foi o primeiro eliminado e ficou muito chateado com o resultado, pois durante toda a sua participação no programa, ele sempre procurava ser prestativo e ajudar os outros. Então Tom planejou sua vingança. Esperou pacientemente até que sobrassem 2 candidatos na final, um homem e uma mulher. Então ele, que havia mapeado a localidade de todas as câmeras da casa, invade o local e mata terrivelmente todos os 2 participantes, deixando um bilhete ao lado da cama da mulher com a frase: "Cadáveres não podem vencer".
A equipe do programa achou estranho o fato dos dois participantes não acordarem no outro dia, então decidiram que contratariam 2 figurantes e abafariam o caso para que não assustasse o público e os patrocinadores. Então, durante a final, foram inventadas desculpas sobre o ocorrido e Tom nunca mais foi encontrado. A Mulher Vampira na casa do BBB 5. Durante a edição de 2005 da casa mais vigiada do Brasil, uma mulher vampira teria entrado na casa durante a noite, quando todos os participantes estavam dormindo. Ela teria sido flagrada pelas câmeras de segurança vagando pelos corredores com seu comportamento estranho. Os produtores do programa teriam então intervindo e retirado a mulher vampira da casa, mas sem que os participantes soubessem o que estava acontecendo. Na creepypasta diz ainda que a TV Globo teria abafado o caso para evitar que o público ficasse alarmado e que as autoridades fossem envolvidas. Porém, dizem que ela foi entrevistada por Luciana Gimenez e tem até uma foto vazada dessa entrevista, que nunca foi ao ar porque supostamente a mulher vampira teria ferido alguém da produção do programa de Luciana e foi exterminada durante a gravação. Uma imagem da suposta vampira acompanha essa história. Mas segundo um comentário na própria página da creepypasta, a imagem é um meme da cantora Natália Nara, ex-BBB, que está viralizada na internet recentemente. Camada 4. Abismo. O BBB é uma farsa. Diversos ex-participantes do Big Brother Brasil levantaram questões sobre a autenticidade do reality show. Rômulo Neves, do BBB 17, afirmou que o programa é mais uma produção de roteiro e edição do que uma representação da realidade, sugerindo que a edição molda narrativas específicas. Mirla Prado, do BBB 9, expressou arrependimento por participar, mencionando que se sentiu pressionada a seguir um script e que foi designada como a vilã pelo diretor Boninho. Di César, do BBB 10, declarou que os resultados são influenciados internamente, afirmando que não é quem o público quer, é quem o Boninho quer. Nego Di, do BBB 21, acusou o programa de manipulação, alegando que momentos positivos foram omitidos para retratá-lo negativamente. Bruna Gonçalves, do BBB 22, criticou a edição por não mostrar suas ações na casa, levando-a a ser vista como, entre aspas, planta. Essas declarações levantam um debate sobre a transparência e a influência da produção na condução do programa. A Lista Negra da Globo. Aparentemente, a Lista Negra da Globo se trata de pessoas vetadas a participar de qualquer atividade relacionada à emissora. Algumas das personalidades que consegui encontrar nessa suposta lista incluem David Brasil, Maitê Proença, Pedro Cardoso e Xuxa. E o que eles têm em comum? Todos, de alguma forma, se desentenderam com a emissora, seja por críticas públicas, conflitos nos bastidores ou simplesmente por não agradarem a alguém influente dentro da Globo. Ritual do Pedro Bial. Pedro Bial é um jornalista, escritor e apresentador brasileiro, conhecido principalmente por comandar o Big Brother Brasil por 16 edições. Com seu estilo único, marcou o reality com discursos emocionantes e reflexivos nas eliminações. Mas, para que vocês possam entender este tópico, preciso falar sobre outro envolvido, o programa Pânico. O Pânico foi um programa humorístico que marcou os anos 2000 com seu humor caótico e politicamente incorreto. Estreou no rádio e migrou para a TV, onde fez sucesso com pegadinhas extremas, personagens icônicos e desafios absurdos, como Vesgo e Silvio, e as invasões a famosos. Seu auge foi na Rede TV. O programa chocava e divertia ao mesmo tempo, ultrapassando limites com provas dolorosas, zoeiras sem filtro e paródias polêmicas. Na época, o quadro O Impostor era um dos mais ousados do Pânico na TV. Nele, o repórter Daniel Zuckerman se infiltrava em eventos exclusivos, burlava seguranças e conseguia acesso a celebridades e locais restritos. Certa vez, eles conseguiram se infiltrar no Projac, sede da Globo, infiltrados como familiares de participantes do reality. De lá, eles transmitiram alguns momentos antes da eliminação de um confinado do BBB 10. Na gravação feita pelo Pânico, podemos ver o apresentador Pedro Bial, que, ao entrar no estúdio, cumprimenta a plateia, alegando cumprir um ritual que acontece sempre. Logo após isso, ele começa a jogar um líquido na plateia e diz para fecharem os olhos. Ele faz tudo isso cantando uma música, a música de Gilberto Gil. Nela é citada devoção, inferno e alma.
Dado a letra da música e a situação, tudo fica mais bizarro ainda. Alguns trechos da música são intrigantes. Estarei deixando um pouco do vídeo com vocês. Filma o Bial, tenta filmar o Bial. Muito bem-vindos a todos. Rapidinho, que daqui a 5 minutos vai ter um flash na novela, convidando todos os espectadores a curtir a nossa festa, que vai ser uma festa hoje. Saia quem sair, vamos fazer um programa bonito, um alto astral. E aí vamos cumprir o nosso ritual de sempre dar um banhozinho de gelo pra vocês. Todo mundo fecha os olhos pra não arder, tá bom? Cara, eu tô filmando aqui, já tem uns vergonhos na cara do Nico aqui. Subo nesse palco, minha alma É bem provável que tudo não se passe de uma brincadeira de Pedro Bial, mas essa história toda não deixa de ser bizarra. @FraudeBBB. O @FraudeBBB foi um perfil do Twitter que viralizou na web durante o ano de 2013. O perfil supostamente era de um ex-funcionário do BBB. Esse perfil fazia diversas previsões do Big Brother Brasil, mas por algum motivo desconhecido, todas as previsões eram corretas. Previsões feitas antes da edição de fato ir ao ar. Muitas pessoas começaram a teorizar quem poderia ser o dono daquele perfil. Rapidamente, o perfil foi retirado do ar, mas os prints são eternos e muitas pessoas começaram a repostar publicações desse perfil em outros lugares. Uma matéria da UOL aparentemente havia desmascarado tudo. Segundo a matéria, o perfil usava uma tática de manipulações de posts do Twitter. A tática da página era basicamente chutar até acertar. Eles afirmavam muitas coisas e algumas delas acabavam sendo corretas. Quando acertavam qualquer afirmação, as outras eram automaticamente apagadas, deixando apenas a que estava correta. Muitas dúvidas são levantadas devido ao fato de não termos mais acesso aos posts da época e os perfis terem sido apagados. Pacto de sangue no BBB 7. Em 2007, a 7ª edição do BBB ia ao ar. Logo na primeira semana desta edição, os participantes Alberto, Daniel e Félix fizeram um pacto de sangue. O pacto visava a proteção entre os três. Sendo assim, nenhum dos três poderia trair o outro. Para realizar o ritual, eles pegaram uma faca de cozinha e fizeram cortes em seus dedos. Após efetuar os cortes, eles uniram o sangue entre si. Boninho, ao saber de tudo isso, ficou extremamente preocupado, já que o HIV estava em alta naquela época. Boninho então precisou agir e orientou Pedro Bial a dar um esporro nos três participantes. É tipo aquele lance da faca ali que vocês fizeram ontem, isso ali, se o Brasil, se foi editado e foi pro ar. Bom, se o Bial pra ter dito é porque foi pro ar. Crianças, é um exemplo ruim para as crianças, entendeu? As crianças fazem isso. Eu acho que essa foi a intuição deles. Eu acho que não foi pro ar. Foi o Bial falou, amor. Mas eu acho que ele falou. Acho que e não contou. Mostrou e em seguida ele. Eu acho que ele deve ter. O BBB é um liminal space. Um liminal space é um ambiente de transição que provoca uma sensação de estranheza, nostalgia ou deslocamento. O termo vem do latim limen, que significa limiar ou fronteira, remetendo a lugares que parecem estar entre dois estados ou momentos. São espaços como corredores vazios, aeroportos de madrugada, escolas à noite ou shopping abandonado. Locais que, apesar de familiares, parecem fora do tempo e do contexto usual. Esses cenários frequentemente carregam uma atmosfera surreal e, por vezes, inquietante, justamente por quebrarem a expectativa do que normalmente se espera deles. O conceito se tornou popular em discussões sobre o uncanny, o estranho familiar, e o vale da estranheza, além de influenciar estéticas da internet como o fenômeno das backrooms. Ao analisar esse iceberg, percebemos que a casa transmite a mesma sensação desconcertante. Quando vemos imagens e vídeos dela vazia, a atmosfera se torna ainda mais peculiar e surreal.
como se estivéssemos diante de um espaço que existe à margem da realidade. Fala galera, beleza? Tô passando aqui no final do vídeo só pra saber mais a opinião de vocês sobre esse iceberg, já que foi o nosso primeiro. Desde já eu queria pedir desculpa por qualquer oscilação no microfone ou pela qualidade do áudio em alguns momentos. Eu sei que às vezes oscila, né? A qualidade do microfone ela cai um pouco. Também teve algumas partes, né, que a edição talvez não tenha ficado tão legal, mas assim como eu disse antes, né, foi o nosso primeiro iceberg, então a gente tá aprendendo algumas coisas. Então espero que vocês entendam. Mas é isso, galera. Se vocês tiverem alguma sugestão para um próximo vídeo, né, para um próximo tema aí de iceberg, é só vocês estarem comentando aí que eu vou estar olhando, beleza? Então é isso, galera. Obrigado, valeu e até a próxima.